entrar agora com mais uma entrevista a respeito desse assunto. Eu converso agora com Fernando de Bortoli, que é aviador, para dar um panorama geral sobre a aviação e entender melhor esse acidente na Índia. Já peço desculpas aqui caso eu tenha pronunciado seu nome errado, mas pode ficar à vontade para me corrigir se for o caso. Mas agradeço muito a sua participação aqui no Live CNN para ajudar a gente a entender um pouquinho o que pode estar por trás de um acidente como esse. A gente trouxe mais cedo algumas informações que apontavam aí que essa aeronave nunca tinha tido um episódio aí de queda, né, de um acidente com essa magnitude, mas que havia alguns históricos de dificuldades relacionadas à potência da aeronave. Se as primeiras imagens na avaliação do senhor permitem tirar esse tipo de conclusão, se ainda é muito cedo, a gente entende que tem toda uma análise técnica para ser cumprida. Mas é um caso que naturalmente desperta a curiosidade de todos. Muito bom dia para o senhor, muito obrigada por participar aqui do Live CNN. Obrigado, Clarissa, muito bom dia. Pronunciou meu nome corretamente, tá tudo certo. Bom, falando um pouco, né, bom dia a todos os espectadores aí que estão assistindo e todos curiosos, né, para entender o que pode ter acontecido nesse caso. Falando um pouco sobre o histórico dessa aeronave, é uma aeronave muito boa, um Boeing 7878 Dreamliner de fabricação americana. E se o avião ele está voando, o 787 é um avião operado em várias companhias aéreas do mundo, inclusive aqui no Brasil, se ele está voando, ele está certificado para isso, ele passou por todos os programas rigorosos de certificação. Então, a gente não pode, pelo menos é muito prematuro, fazer qualquer conexão do que aconteceu no passado, de pequenos incidentes, né, com esse avião, com o que aconteceu agora nesse acidente. Então, realmente, a gente tem que aguardar as investigações dos órgãos competentes, lembrando que uma investigação de um acidente aéreo, ela não é feita só pelos órgãos competentes da Índia, mas também envolve vários outros países, como o próprio país fabricante do avião, que é os Estados Unidos, o Reino Unido, para onde o avião estava indo. Enfim, é um quebra-cabeça gigantesco que vai ser montado agora. Então, tem muitas variáveis. Um acidente aéreo ele não acontece por um fator só, né? Não é uma causa, mas sim vários fatores contribuintes que, infelizmente, vão se alinhando até resultar num acidente aéreo. O que a gente vê nessas imagens é simplesmente o avião perdendo altura. Agora, a razão pela qual isso daí aconteceu, a gente não tem essa informação. O que foi divulgado até então foi uma declaração de emergência por parte da tripulação técnica, né? Os pilotos, Mayday, que é uma frase utilizada, né? Uma expressão utilizada na aviação para dizer que o avião está com alguma emergência e precisa prosseguir para algum pouso ou para alguma situação, porque tem um perigo iminente acontecendo. Então, é isso que a gente tem de informação. Agora, por que esse avião perdeu a altura dessa forma, pouco tempo depois da decolagem? Isso realmente a gente tem que aguardar os órgãos competentes de investigação e não é uma coisa rápida, né? Não vai ser divulgado nada oficialmente em um tempo tão curto. Fernando, vou passar a palavra aqui para a Basília Rodrigues, que me acompanha aqui nesta entrevista. Oi, Fernando, tudo bem? Okay. Obrigada pela nossa entrevista aqui. Eu procurei, junto a militares da FAB e pilotos, a informação se, por acaso, eventualmente o Brasil vai participar desta investigação. Ainda não se tem essa informação, porque eles destacaram a aeronave americana, operador indiano, e o acidente aconteceu em outro país. Então, claro, se o Brasil for convidado, ele vai participar, mas a princípio não existe essa informação. Eu queria que o senhor falasse, então, sobre como, de maneira plural, o resultado de uma investigação como essa interessa a todo mundo, principalmente os países que mantêm uma substancial malha viária, depende, né, do transporte viário, ou melhor, aéreo, para existir, né? No sentido de evitar novos acidentes. A gente sempre chama atenção para o nome do CENIPA, né, que é Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos. Então, se eu pudesse falar sobre a importância também de outros países observarem esse acidente, é interessante saber. Exato, a aviação é mundial, né? A aviação ela não é de um país só. Então, eu não acredito que o Brasil tenha alguma participação nesse acidente especificamente, até pelo que você comentou, um avião de fabricação americana,
acidente que ocorreu na Índia. Enfim, o Brasil não tem nenhuma participação, né? O Brasil, ele opera esse avião em uma companhia aérea aqui dentro do nosso país, mas é uma operadora aqui, né? Então, mas claro que interessa a todos, principalmente os operadores do avião. É muito prematuro a gente conectar fatores contribuintes do acidente ao modelo do avião. É um avião muito seguro, continua sendo muito seguro, certificado para voar em todos os espaços aéreos do mundo inteiro. Lembrando que existem modelos de aviões que fabricados por países aí que não são muito aceitos em alguns outros lugares, então tem até uma certa proibição de alguns modelos, que não é o caso de nada que voa no Brasil, nos Estados Unidos ou na Europa. Então, o que eu quero dizer com isso? O 787, ele é um modelo muito seguro, certificado para voar em qualquer lugar do mundo. Então, claro que uma investigação agora como essa interessa a todo mundo, né, todos os países, principalmente os operadores desse avião, para entender o que pode ter acontecido, para entender se existe alguma ligação modelo-acidente, ou se seja qualquer outro fator contribuinte ali. E o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, assim como outros órgãos no mundo, no caso dos Estados Unidos é o NTSB, no caso da França é o BEA, né, que fazem investigações aeronáuticas, o objetivo é tornar a aviação mais segura. E é isso que vem acontecendo nas últimas décadas, né, no último século. A investigação no Brasil por parte do CENIPA, ou na Índia por parte do seu órgão responsável lá, a investigação aeronáutica, ela tem como objetivo prevenir. Então, entender quais foram os fatores contribuintes de um determinado acidente e, a partir disso, criar novos protocolos ou criar novos processos para sempre prevenir que novos acidentes aconteçam pela mesma razão que esse pode ter acontecido, ou pelas razões, pelos fatores pelos quais esse acidente pode ter acontecido. Então, quando a gente fala de acidente aeronáutico, não tem um viés punitivo, ele não tem um viés para achar um culpado, mas sim para encontrar os fatores para evitar que isso aconteça, para tornar a aviação mais segura. Eu não sei exatamente como funciona a investigação lá na Índia, acredito que seja muito parecida com outros países como Brasil e Estados Unidos. Então, no Brasil, por exemplo, tem a Polícia Federal, a Polícia Civil, que fazem uma investigação já com um aspecto mais jurídico do negócio, né? Mas no caso da investigação aeronáutica, o objetivo é simplesmente tornar a aviação mais segura. Fernando, antes da gente seguir com a nossa conversa, eu vou só fazer uma rápida atualização aqui, porque a gente está trazendo a informação de que havia 242 pessoas a bordo, mas sempre fica aquela dúvida, número de passageiros, tripulantes. A informação certinha, gente, ó, já atualizada a gente tinha 242 pessoas a bordo no total, dos quais 232 eram passageiros e mais 10 tripulantes. Não houve sobreviventes, infelizmente, a essa tragédia ocorrida aí na Índia. Fernando, volto então para a nossa conversa. Eu vou fazer para você a mesma pergunta que eu fiz para um outro entrevistado nosso hoje, que eu acho que é um termômetro muito interessante que nós, telespectadores, no geral, sentimos. A gente tem a sensação de estar vendo mais acidentes de avião. Eu gostaria de saber, pela sua experiência, pelo que você acompanha desse tema, o que a gente observa é mais uma questão da difusão da informação por conta do celular, as pessoas conseguem fazer imagem, elas circulam com muita rapidez nas redes sociais, se multiplicam de maneira muito mais intensa, ou a gente tem mesmo um aumento da incidência? A gente tem visto principalmente casos de aeronaves pequenas, né, que a gente imagina que antigamente até pelo funcionamento do noticiário, às vezes não ganhassem tanto as manchetes, porque não havia imagens para serem mostradas que despertassem tanto essa repercussão. Eu gostaria do seu olhar a respeito desse assunto. Sim. Evidentemente, se a gente falar de estatísticas agora no ano de 2025, com um acidente desse de grandes proporções, vai aumentar muito, né, o número de vítimas, infelizmente, em acidentes aéreos no mundo, né? Estamos falando aí de 242 pessoas envolvidas nesse acidente, então isso é muito grave, é um acidente de grandes proporções. Mas quando se fala em quantidade de acidentes, né, é relativo, né? Se a gente considerar o número absoluto, ou seja, numericamente só vendo o número de acidentes fatais ou acidentes em geral que aconteceram no ano de 2024, agora no ano de 2025, o número absoluto ele tem um pequeno aumento, porém, existe um aumento grande da quantidade de horas de voo voadas, da quantidade de operações aéreas.
Então, quando a gente faz uma análise dos números relativos, ou seja, quantos acidentes aconteceram em relação a tantas horas de voo voadas, esse número ele cai. Então, aumentou-se a quantidade de voos, consequentemente, teve um leve aumento na quantidade de acidentes aéreos, porém não proporcional, que eu quero dizer, aumentou muito mais a quantidade de voos do que aumentou a quantidade de acidentes, mas tem que sempre analisar esses números, o que é o número absoluto e o que é o número relativo. Então, a gente pode dizer que teve uma queda em relação à quantidade de acidentes no mundo. Mas acidentes aéreos, eles são muito midiáticos, né? Então, principalmente depois do final do ano passado, onde nós tivemos três grandes eventos, que foi uma queda de um avião de pequeno porte em Gramado, um acidente fatal, né, muito grave, lá na Coreia do Sul, no aeroporto da Coreia do Sul, e depois um avião da Embraer que foi praticamente abatido, foi alvejado por míssil, né, e aquilo não é nem considerado um acidente aéreo, porque o avião foi atingido por um míssil. Tudo isso acabou também deixando a aviação muito em evidência. Aí logo no começo de janeiro nós tivemos também aquele acidente em Ubatuba, né, do avião que varou a pista. Então isso acaba chamando muita atenção e vai ficando cada vez mais midiático, e o resultado disso é que qualquer incidente, qualquer coisa que acontece na aviação que já fica em evidência, acaba ganhando as manchetes e todo mundo fala sobre esse assunto. Misturando com um pequeno número absoluto, né, de acidentes, sem considerar a quantidade de horas de voo, parece realmente que está tendo muito mais acidentes do que tinha. Mas a média estatística, ela se mantém em queda, se a gente considerar os números relativos. Mas eu sempre gosto de ressaltar aqui que é muito difícil a gente falar de estatísticas, mesmo a gente considerando que existe uma fatalidade para cada 0,0001 fatalidade a cada 100 mil voos que tem ali, né? Então é muito pouco a quantidade de aviões, a porcentagem é muito baixa, né? 0,0001% de fatalidades. Só que é muito difícil a gente falar de estatística quando vamos falar das famílias ou dos envolvidos nesse acidente agora. Para eles, a fatalidade foi 100%. Então, quando envolve vidas humanas em uma tragédia como essa, eu não gosto de falar de estatísticas justamente por isso, né? As pessoas envolvidas ali foi 100% do acontecimento. Então, é muito triste uma situação como essa. Fernando, vou passar a palavra mais uma vez para Basília Rodrigues. Você pode falar, explicar para a gente melhor sobre a questão dos fatores contribuintes? Esta é uma expressão que a gente sempre ouve em casos de acidentes aéreos, né? Que não existe só uma razão para motivar a queda de uma aeronave. Nessa combinação de análise das razões humanas e das razões materiais para que um acidente aconteça, como é feito isso e em quanto tempo, se há um prazo para que essa investigação seja, o resultado, né, dessa investigação seja apresentado? Os fatores contribuintes, a gente faz uma analogia, uma metáfora em relação a um queijo suíço, né? Quando você tem um queijo suíço onde tem vários buracos dentro do queijo, eles nunca estão alinhados, você nunca consegue olhar do outro lado do queijo. A partir do momento que os buracos do queijo se alinham, cada queijo com o seu buraquinho alinhado é um fator contribuinte, né? É uma metáfora para ficar um pouco mais simples, para entender e mostrar a tamanha raridade de um acidente aéreo. É muito difícil tantos fatores se alinharem para resultar num acidente como esse, mesmo porque a aviação é extremamente segura, cheia de muitos protocolos de segurança, muitas redundâncias, muito treinamento. Então, essa investigação ela é demorada, porque pode demorar de 1, 2 anos, né, dependendo do tamanho da dificuldade de encontrar as peças. Para facilitar o entendimento, uma investigação é um grande quebra-cabeça, onde os investigadores vão buscar essas peças em situações como essa que a gente vê na imagem, ou seja, destroços muito difíceis, né, de encontrar, mas claro que eles são sempre muito competentes e conseguem buscar o maior número de informações. Normalmente sai um relatório preliminar em 30 dias. Esse relatório preliminar não mostra fatores contribuintes, ele basicamente faz um alinhamento ali dos acontecimentos, ou seja, qual que era o avião, da onde que ele saiu, quem que eram os tripulantes, qual que era o plano de voo, qual a altitude que ele decolou, velocidade que ele decolou, quais foram algumas falas importantes na cabine que vão ser recuperadas aí, esperamos que sim, né, pelas caixas pretas do avião. Então, o relatório preliminar, ele simplesmente descreve os fatos, mas ele não descreve os fatores contribuintes. A partir do relatório preliminar,
e eles continuam essa investigação e envolvendo, como eu disse no começo, fabricante da aeronave, fabricante dos motores, operador da aeronave, o país onde a aeronave se acidentou, como era um operador indiano na Índia, então isso daí tá alinhado, e outras pessoas, outros especialistas importantes para qualquer investigação, né? Numa investigação aeronáutica, pode-se chamar engenheiros aeronáuticos, pilotos dessa aeronave, operadores de outras companhias aéreas, médicos, psicólogos, enfim, é uma equipe gigantesca que é construída para poder fazer a investigação ali desse acidente, por isso que demora. Nós não vamos ter uma resposta rápida sobre fatores contribuintes, pelo menos de uma forma oficial, aí, sobre o que aconteceu. Nós conversamos então com Fernando de Bortoli, aviador, que nos ajuda aqui a entender a queda de avião que vitimou mais de 240 pessoas na Índia. Fernando, muito obrigada pela sua participação aqui no Live CNN. Eu que agradeço, muito obrigado. Qualquer coisa, estou à disposição.